Eu e o meu melhor amigo Jack sempre tivemos os nossos cantinhos especiais, lugares onde nos refugiávamos do mundo, fosse um canto tranquilo no pátio da escola ou aquela pista de skate ali perto. Quando a gente se cansava dos adultos chatos ou dos irmãos pentelhos, a solução era simples. Pegávamos nossas revistas em quadrinhos e saíamos por aí por um tempo. Com o passar dos anos, decidimos erguer uma casinha na árvore do quintal do Jack. Passávamos horas lá, só nós dois. Mas eventualmente o irmão mais novo do Jack começou a se meter e não tínhamos como mandá-lo embora porque a mãe dele estava sempre por perto. Foi aí que começamos a explorar a floresta com nossos livros e lanternas. Passávamos o dia todo lá, desfrutando cada momento. A casinha na árvore foi perdendo a exclusividade e o irmão do Jack passou a ocupá-la com os amigos dele. A mãe dele decretou que estávamos ficando velhos demais para aquilo, o que discordamos totalmente. Mas não tivemos escolha senão procurar um novo esconderijo. Então, um belo dia, empacotamos nossas coisas e nos aventuramos ainda mais fundo na floresta. Tentamos construir um novo refúgio, mas não chegava nem perto da grandiosidade da casinha na árvore. Voltamos para casa, desanimados. Minha mãe nos enviou novamente para a floresta no dia seguinte, dessa vez para passear com os cachorros, o nosso Sammy. Fomos ainda mais longe, determinados a encontrar um lugar especial. O Sammy não parecia muito interessado em farejar, não nos esperava e logo saiu correndo. O Jack percebeu primeiro. Depois de procurarmos por uns 30 minutos e chamá-lo, eu entrei em pânico e liguei para a minha mãe. Ela tentou acalmar meu nervosismo, dizendo que ele sempre voltava. Mesmo assim, preocupados, seguimos em frente. Quando o entardecer começou a cair, acendemos nossas lanternas e o Jack sinalizou para que eu parasse. Ele ouvira latidos e, ficando em silêncio, eu também escutei. Corremos na direção do som e encontramos o Sammy, em frente a uma pequena construção de pedra, latindo para o nada aparentemente. Perguntei ao Sammy onde ele estava e disse que estávamos procurando por ele. Peguei a coleira e, enquanto Sammy rosnava para algo que não conseguíamos ver, nós o prendemos de volta à coleira e nos preparamos para sair. Antes de irmos embora, lançamos um último olhar para o prédio de pedra, concordando silenciosamente que o Sammy nos ajudou a encontrar um novo esconderijo. Voltamos no dia seguinte, já era quase noite, depois de terminarmos nossas tarefas de escola e o jantar. Levamos nossas lanternas, telefones e baterias prontos para enfrentar a escuridão. A construção de pedra se revelou um lugar singular. Um quadrado quase perfeito, com uma porta de metal rangente e um teto de ferro corrugado, sem janelas. Dentro não havia nada, apenas o chão de pedra fria. Decidimos dar uma melhorada e trouxemos cobertores, almofadas e até uma luminária a pilhas. A casinha na árvore já estava esquecida. Os últimos dias do verão foram gastos lá, com a porta de metal sempre aberta, lendo e relaxando. O outono chegou, mas isso não nos abalou. Afinal, já estava escuro do lado de fora, e a estação não fazia diferença. Fizemos algumas melhorias, colocando luzes e pôsteres, transformando o local no nosso refúgio perfeito. Íamos lá todos os dias, mesmo quando chovia, especialmente quando chovia. O som das gotas na cobertura de ferro era reconfortante, como uma música suave ao fundo enquanto curtíamos nossa própria música com fones de ouvido. Em um desses dias chuvosos, estávamos deitados, ouvindo música no meu celular. A chuva estava forte lá fora e o vento uivava ao redor do prédio. Meu celular logo ficou sem bateria, nos deixando sem música. Foi quando o Jack começou a cantarolar, tentando evitar fazer os deveres de casa. De repente, a porta da construção de pedra rangeu e seu cantarolar parou. Trocamos olhares, incertos do que fazer. Eu dei de ombros e alcancei meu caderno, mas então ouvimos passos do lado de fora, nos fundos do prédio. A lembrança desse momento é vívida em minha mente. Nós estávamos claramente nervosos. Eu desejava que fosse apenas alguém explorando a floresta, mas a chuva estava forte e estávamos muito longe. Jack, acho que talvez seja melhor irmos embora, eu disse. Mas antes que ele pudesse responder, ouvimos passos correndo ao redor do prédio, seguidos pela porta se abrindo. O vento e a chuva invadiram a sala e o grito do Jack se misturou ao meu choque. Ficamos paralisados, olhando para a escuridão lá fora, até percebermos que estávamos sozinhos novamente, pelo menos por enquanto. Com muito esforço, finalmente consegui me levantar e fechar a porta. Concordamos em sair logo depois.
Quando voltamos para casa, encharcados até os ossos, decidimos que não visitaríamos nosso esconderijo à noite por um tempo. Não sabíamos quem tinha aberto a porta e não estávamos dispostos a passar mais uma noite lá para descobrir. Na verdade, até hoje ainda não sabemos. Eu resido em Detroit, Michigan. Talvez você não tenha conhecimento, mas Detroit é conhecida por abrigar uma das maiores concentrações de edifícios abandonados nos Estados Unidos. A razão exata para essa situação me escapa. Contudo, cresci nas redondezas dessas antigas e deterioradas estruturas, de modo que isso se tornou parte do meu cotidiano. Muitos indivíduos costumavam visitar ou explorar esses lugares abandonados como forma de entretenimento. Era uma norma estabelecida. Durante meus anos no ensino médio, tive um grande amigo que chamarei de Philip. Ao longo desses anos, desenvolvemos um interesse mútuo por esses edifícios abandonados, especulando sobre os eventos que haviam ocorrido antes do abandono e o que poderia ainda estar contido dentro deles. Embora estivéssemos conscientes dos riscos envolvidos, nossa recém-adquirida adolescência, de alguma forma, nos conferiu um sentimento de destemor, nos impelindo a enfrentar essas situações sem medo. Claro, tínhamos ciência de que, por vezes, gangues frequentavam os bairros abandonados, especialmente onde os edifícios se agrupavam. Evitávamos esses locais. No entanto, havia numerosos outros edifícios isolados nas áreas arborizadas próximas, e foi nesse cenário que começamos nossas explorações. Durante os meses seguintes, visitamos talvez 3 ou 4 desses lugares. Cada um deles se tornou nosso ponto de encontro designado por algumas semanas antes de partirmos em busca de um novo local. Foi então que a situação tomou um rumo desfavorável. Philip e eu estávamos percorrendo uma estrada de asfalto tomada pela vegetação, repleta de rachaduras, que nos levou a diversas casas abandonadas que já havíamos explorado anteriormente. No entanto, decidimos continuar mais adiante, buscando uma nova e intrigante descoberta. Enquanto a maioria das casas ficava a poucos minutos uma da outra, percebemos, à medida que avançávamos, que já caminhávamos por quase 5 minutos sem avistar outra construção sequer. Movidos pela curiosidade, decidimos prosseguir, embora sem saber o que nos aguardava. Afinal, o caminho de asfalto continuava, indicando que conduzia a algum destino. Após mais uns 5 minutos, chegamos à extremidade do trecho asfaltado. No entanto, diante de nós se estendia um tênue caminho de cascalho, estreito e sinuoso, que se estendia até onde nossa visão alcançava. Embora estivesse ladeado por árvores, tínhamos a certeza de que esse caminho nos levaria a algum lugar. Então, cheios de curiosidade, seguimos em frente. Pouco depois, 1 ou 2 minutos de caminhada nos conduziram finalmente ao nosso destino. Tratava-se de uma casa de aspecto peculiar, lembrando um sobrado, porém, a existência de uma construção tão distante e isolada parecia inexplicável. Todas as janelas estavam obstruídas por tábuas, e a porta da frente encontrava-se fechada, mas a garagem estava acessível, com espaço suficiente na parte de trás para passarmos. Philip bateu algumas vezes na porta de metal da garagem para verificar sua solidez, e então nos ajoelhamos para passar por baixo dela. O interior da garagem estava praticamente vazio, contendo apenas alguns resíduos e sujeira. A porta que dava acesso à casa, porém, estava trancada. Empurrei contra ela, girando a maçaneta e aplicando força, porém sem sucesso. "Você pode me ajudar aqui?" Perguntei a Philip. Juntos conseguimos abrir a porta o suficiente para passar. Assim que entramos, nossos olhos foram atraídos por uma imensa cômoda apoiada contra a porta. Lancei a Philip um olhar perplexo antes de prosseguirmos em direção à cozinha. Do ponto onde estávamos, avistávamos um corredor que se estendia em direção a uma escadaria ascendente e o que parecia ser a sala de estar. Curiosamente, o estado da casa não era tão deteriorado quanto o esperado. O interior estava relativamente limpo e livre de entulhos. Era evidente que outras pessoas já haviam estado ali, pois diversas pegadas marcavam o chão de madeira empoeirado. Enquanto caminhávamos pelo corredor, um repentino e suave ruído ecoou do lado oposto da casa. O som de algo pequeno caindo no chão. Trocamos olhares e permanecemos em silêncio, alertas a quaisquer outros sons. Quanto a mim, ao menos, comecei a sentir uma crescente inquietação. A porta da frente estava a poucos passos de nós, então, após alguns segundos de hesitação,
Iniciei uma caminhada lenta em sua direção. Entretanto, quando estava cerca de metade do percurso, um estridente rangido metálico reverberou pela casa, seguido por um estrondo ensurdecedor proveniente da garagem. Abri a porta da frente e corremos para fora. Meu coração batia furiosamente. A adrenalina pulsava enquanto percorríamos o trajeto de volta. Olhei para trás e vi que a garagem estava novamente fechada. Corremos praticamente até a casa de Philip, sem compreender exatamente o que havia ocorrido. Philip acreditava que o colapso da garagem era mera coincidência, mas eu não compartilhava completamente dessa convicção. Surgiu em minha mente a possibilidade de que alguém havia armado uma cilada, esperando que adentrássemos pela garagem e então nos aprisionando. Afinal, por que a porta estava bloqueada por uma cômoda, enquanto a inutilizável garagem permanecia aberta? Ficou a dúvida se a ação foi motivada por acreditarem que ainda estávamos lá ou se a intenção era simplesmente nos assustar, considerando que havíamos fugido. Todavia, jamais retornamos para averiguar. Desde então, decidimos limitar nossas explorações a locais mais próximos, evitando as profundezas das florestas. Recentemente eu me mudei para uma nova casa, um pouco distante da cidade onde costumava viver. Estava buscando um lugar mais tranquilo, longe do caos do ritmo urbano. A casa que comprei era, na verdade, um imóvel alugado, pertencente a um homem bastante cordial. Tudo parecia estar perfeito. A parte interna era espaçosa e moderna, e lá fora havia uma vasta área arborizada que bloqueava a visão das estradas e casas vizinhas. Era como se eu estivesse isolado no meio do nada, o que de fato me agradava. Apesar de já estar lá há quase uma semana, eu não tive muita oportunidade de explorar, devido ao meu trabalho ocupado durante todo o dia. No entanto, em uma tarde de sexta-feira, cheguei em casa mais cedo e decidi dar uma volta pela área arborizada ao lado da casa. Era uma experiência agradável e pacífica, mas tratava-se apenas de uma floresta comum, acredito eu. Depois de alguns minutos vagando entre as árvores, notei algo ao longe, além da vegetação. Era como uma estrutura, mas as árvores bloqueavam a visão, então não pude identificar exatamente o que era. No entanto, estava claro que não se tratava de uma casa, pelo menos não uma em que alguém vivesse recentemente. Não tive vontade de explorar naquele momento, e como já estava ficando tarde, voltei para dentro e me preparei para a noite. Algumas horas mais tarde, porém, não consegui tirar aquele pensamento da cabeça. Decidi então entrar em contato com o proprietário para saber mais sobre aquela estrutura misteriosa. Sentia que não custava perguntar, era apenas curiosidade. No entanto, acabei me distraindo e esquecendo a mensagem após um tempo. Continuei com a minha noite e fui dormir por volta das 9 horas. No dia seguinte, voltei do trabalho por volta das 4 horas da tarde e percebi que ainda não tinha recebido resposta do proprietário. Comecei a duvidar de mim mesmo, pensando que talvez ele não soubesse do que eu estava falando. Não havia dado uma boa olhada, afinal, então talvez tivesse confundido algo insignificante. Decidi ir lá fora novamente e me dirigir ao local onde tinha avistado aquela estrutura. Ao vê-la novamente, aproximei-me para investigar mais de perto. Agora, tinha certeza de que era real e isso me intrigou, pois o proprietário havia mencionado que vivia naquela propriedade há 4 anos. Fiquei ao lado da estrutura e percebi que era, na verdade, uma antiga e abandonada casa. Era pequena, mas com 2 andares. Circulei ao redor dela para examinar melhor. Não gostei nem um pouco de saber que estava no meu terreno, e ainda mais porque ninguém tinha me informado sobre isso. No quintal dos fundos, notei uma porta velha, entreaberta e mal presa às dobradiças. A ideia de entrar ali não me agradava nem um pouco, mas também não suportava a ideia de deixar uma casa abandonada no meu terreno sem descobrir o que havia dentro. Depois de observar o exterior, subi pela varanda danificada dos fundos e bati nas paredes para certificar-me de que estava vazio. Então, lentamente, empurrei a porta e entrei. O primeiro impacto foi o cheiro. Era nauseante, possivelmente o pior cheiro que já sentira. Avancei mais, esperando encontrar um animal morto ou algo parecido, mas o interior estava praticamente vazio, exceto por uma velha mesa no centro da sala. A escuridão predominava, já que havia apenas 2 janelas, ambas bloqueadas por tábuas. Havia um cômodo adicional no térreo, também vazio, mas com uma escada que levava para cima.
O problema era que a escuridão era total no topo da escada. Foi quando me dei conta de que não tinha notado janelas no andar superior durante a subida. A situação estava ficando estranha demais para mim, mas minha curiosidade me estimulava. Peguei meu celular e usei a luz para iluminar o caminho acima da escada. Mas lá em cima não havia nada. Quer dizer, absolutamente nada. Apenas uma parede de madeira no topo da escada. Fiquei confuso e chocado diante daquela estranha visão. No entanto, algo me fez parar. Ouvi uma respiração suave vindo de trás da parede no topo da escada. Instintivamente, dei alguns passos para trás, na esperança de passar despercebido. Mas então ouvi passos no andar de cima, como alguém se movendo pelo chão. Eram passos leves, como se a pessoa também estivesse tentando ser discreta. Recuei até quase o meio do caminho, a intensidade da situação me consumindo, e então simplesmente corri para fora da casa, de volta para a minha. Tranquei todas as portas e fiquei perto da janela, observando se alguém me seguia. Naquele momento, eu estava confuso sobre o que fazer. Não tinha certeza se aquela casa estava tecnicamente na minha propriedade, considerando que eu a alugava. O proprietário ainda não havia respondido às minhas mensagens, o que só agravava a situação. Minha mente se encheu de pensamentos enquanto eu ponderava sobre o que fazer a seguir. Levei quase 1 hora para finalmente ligar para a polícia. No entanto, eles também pareciam perplexos, não sabendo do que se tratava a estrutura ou a quem pertencia. Fizeram uma busca e encontraram a casa vazia. Fiz questão de mencionar a parede no topo da escada, mas fiquei ainda mais apavorado quando me disseram que não havia nada assim lá em cima. De acordo com eles, subiram as escadas e encontraram apenas mais um quarto vazio, sem paredes bloqueando o caminho. Minhas preocupações estavam crescendo, mas senti que a polícia não estava levando a sério o meu relato, o que só aumentava minha ansiedade. Deixei-os ir embora, sem muitas respostas. O que tornava tudo ainda mais estranho era o fato de que nas semanas seguintes o proprietário continuou ignorando minhas mensagens, inclusive aquelas relacionadas aos pagamentos e outras questões normais. Depois de mais de 1 mês de silêncio, enviei uma última mensagem informando que estava encerrando o contrato e planejando sair. Fui embora sem nunca mais receber mensagens deles, apesar de ter mais de 11 meses de contrato restantes. Embora nada de concreto tenha acontecido, ainda considero aquela experiência na casa como uma das mais perturbadoras e incomuns da minha vida.